Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia de live, dia de tirar dúvidas, dia de responder as perguntas. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Estou aqui para falar de alfabetização, para falar de BNCC, para tirar dúvidas, para dar dicas, para falar de experiência, para falar do chão da sala de aula, do que acontece de verdade, de coisa prática, certo? Hoje foi o meu primeiro dia de aula, depois das férias. Como é que foi para vocês? Foi também? Volta às aulas aí para vocês. Hoje foi meu primeiro dia de aula, eu já trabalhei ali algumas atividades, daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso. Já estou preparando um vídeo sobre o lançamento das matérias no diário. Teve essa pergunta nos comentários e eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Por quê, pessoal? O que acontece? Boa noite, Vanessa. Retornou hoje também? E foi tranquilo? Foi legal? Deu certo as dinâmicas, as atividades que você propôs para as crianças? Eu fiz umas imagens na sala hoje, a gente fez uma dinâmica muito simples, muito tranquila para retomar, rapidinha também, e fizemos atividade, foi legal. Lá na minha turma foi legal. Boa noite, Valéria. Oi, pessoal. Então é o seguinte, o que eu estava falando? Eu me perdi. A gente trabalhou, né, as atividades lá, fiz a dinâmica. Que eu vou mostrar para vocês o lançamento no diário. De vez em quando tem umas perguntas sobre como que eu lanço as coisas no diário. E eu fiz de uma maneira, esse bimestre, esse ano eu estou fazendo de uma maneira que eu copio o meu dia do planejamento e já lanço no diário. Porque como o meu dia já tem todos os componentes curriculares, o material que eu usei, a habilidade que foi trabalhada e a metodologia, já dá um diário super completo. Então, eu tenho a tabela, que eu tenho a semana inteira, e cada coluna é ali o meu dia. Eu já copio da coluna e colo no diário. Na hora de fazer, e aliás, eu vou fazer isso para o tempo todo que eu já fiz de planejamento. No dia que eu der a aula, porque eu posso fazer isso futuro, né? Para o futuro. Aí no dia que eu dou a aula, eu faço a chamada e reviso algo que pode ter ficado diferente. Por exemplo, estava previsto para esse dia dar essa atividade. Aí nesse dia não deu tempo, então você vai lá e faz uma revisão para ficar um diário bem real. Boa noite, Rosenilda. A Vanessa disse aqui, graças a Deus, introdução do gênero receita, já foi a lembrancinha de boas-vindas, lá amaram. Aí que joia. Aí que joia. Que bom que foi bom, né? Eu não dei lembrancinha não, de volta às aulas não. Eu só fiz uma dinâmica, trabalhei com eles e tudo, mas eu tô planejando umas coisas para o projeto da sexta-feira de ciências, que vai demandar de algum material, de alguma coisa, então eu vou trazer mais por aí. Bom, vamos lá. Vamos para as perguntas, né? Sejam todos bem-vindos e vamos para as perguntas. Tem um montão assim de pergunta. Bom dia. Estou assistindo um vídeo que fala das brincadeiras. Minha dificuldade é que a criança que já participou na roda, a lata não para mais nela, que ela tá falando daquela brincadeira de batata quente, que eu já falei que a gente pode fazer 1000 coisas com uma brincadeira de batata quente, né? Não para mais nela para dar oportunidade para outro colega. E quem já fez, não fica mais quieto e vai distrair os outros. Aí fica aquela confusão e quando dou as letras do alfabeto para eles, qual a melhor forma de separar as letras? Um alfabeto com mais vogais, separado em saquinhos, para cada, ou letras todas no chão e eles vão pegando. Qual o melhor método para não causar tumulto e dar para todos participarem? Então vamos lá, que aqui tem mais de uma pergunta, né? Minhas aulas vão começar hoje, mas foram adiadas para o dia 11. Olha, aconteceu alguma coisa? Por que adiou, será?
Olha, vamos aqui, enquanto você me responde por que foi adiada, vamos pensar aqui nas perguntas. Olha, a primeira coisa que ela tá falando aqui é que eu disse o seguinte: quando nós vamos jogar com as crianças, existem várias formações que a gente pode colocar ali. A criança pode jogar em dupla, pode jogar em grupos, mas eu sempre começo brincando no grupo, na sala inteira. Grande parte das brincadeiras que eu introduzo alguma habilidade, que eu introduzo algum conteúdo, eu faço a brincadeira coletiva. Boa noite, Vanise. Como assim? Eu coloco todo mundo no círculo e vou fazer a batata quente. Eu coloco todo mundo no círculo e a gente divide em duas equipes e vem um de uma equipe e outro de outra, um de uma equipe e outro de outra e tal. Por quê? Porque assim a gente tem mais controle. Assim a gente tem mais controle, tá? Boa noite, Edilma. Assim a gente tem mais controle, assim a gente vê como que a criança está raciocinando, se ela está entendendo a regra do jogo, se ela está entendendo aquele objeto de conhecimento. Boa noite, Flávia. Aquele objeto de conhecimento que a gente está trabalhando ali no jogo, se ela está se apropriando dele, se ela está entendendo. Então, eu sempre gosto de fazer o jogo coletivamente, antes de deixar eles fazerem de duplas, de trios e tal. E aí a colega tá dizendo o seguinte: quando você coloca ali no círculo, aí a Ludmilla foi na batata quente ali, já saiu ela já respondeu. E aí ela fica agitada e não para de falar e fica bagunçando e a professora fica xingando enquanto eles jogam e acaba desistindo. Respira fundo, eu vou te xingar só um pouquinho, mas é pro seu bem, tá? Vamos por partes. Sabe o que eu falo toda hora? Seja firme, seja firme, seja firme. Agora é hora de ser firme. Olha o que acontece. A gente pode fazer uma brincadeira. Eu quando faço a batata quente, a Ludmilla já respondeu. Se a caixinha parar em mim de novo, eu vou passar para o próximo colega. Porque aí quem vai responder é ele, para dar oportunidade de todo mundo. Todo mundo já respondeu, aí a gente pode fazer uma rodada aleatória. Então, se sair 3 vezes a Ludmilla responde 3 vezes. Bom, aí, quando está acontecendo isso que você está me falando, e gente, isso não acontece só no jogo, tá? Não acontece só no jogo. Tudo que você vai fazer na sala de aula, isso acontece. Então, por exemplo, a gente está fazendo leitura. Aí a primeira fila leu, na hora da segunda fila lê, a primeira já tá bagunçando. Na hora da terceira, a primeira e a segunda já tá bagunçando. Tudo que é demorado na sala de aula tem este problema, tá? Mas vamos voltar lá para nossa rodinha do jogo. Primeiro, antes da brincadeira, você vai sentar com eles e vai falar: gente, a regra é... Aí vai falar o que tem que fazer. Enquanto o outro joga, cada um vai ficar no seu lugar em silêncio. Esse jogo é para jogar em silêncio. Boa noite, Juliane. Então, a gente vai fazer assim. Quando... Porque a gente prevê as coisas, ainda mais que já está acontecendo com você. A gente tem que respeitar o outro só antes da gente jogar? Ou a gente tem que respeitar para todo mundo poder jogar? Para todo mundo. Daí tá. Então, se a minha vez já passou, eu tenho que continuar respeitando as regras. Não é porque eu já falei que agora pode bagunçar tudo. Isso é falta de respeito. O seu colega respeitou a sua vez, agora você respeita a vez do outro. Então, esses sermõezinhos assim, eu falo isso muito com eles, eu falo muito séria mesmo, muito brava. Bom, falou. Aí você começa a brincar e percebe que não adiantou nada. Absolutamente nada. Eles vão bagunçar igualzinho eles bagunçaram antes. Igualzinho das últimas vezes que você tentou. Eles vão bagunçar. E aí, lá na hora de combinar o jogo, você já vai deixar avisado. Olha, então tem que respeitar, tem que ficar em silêncio, tem que brincar direito. Não é porque já passou a sua vez que você pode desrespeitar o outro. Beleza? Beleza.
Eu tenho um combinado com os meus alunos toda vez que a gente vai brincar, que é assim. Se uma criança atrapalhar, essa criança sai do jogo. Se a sala inteira bagunçar, acabou o jogo. E acabou o jogo e nós vamos fazer uma atividade assim a mais chata possível. Tá? A gente não vai fazer uma atividade legal, a gente vai fazer uma atividade chata. Atividade de copiar, atividade de cansar. E não é de maldade, não. Boa noite. E não é de maldade, não. É porque, olha, eu planejei essa aula porque eu acho assim mais divertido de aprender. Mas se você não quer desse jeito, vamos fazer de outro jeito. A gente pode aprender copiando, a gente pode aprender fazendo um monte de coisas, tá? A Juliane falou aqui, exatamente, fiquei um bom tempo sem fazer jogo na sala por causa disso. E aí você sabe o que é que acontece? Quanto menos a gente joga, mais selvagenzinhos eles ficam e não tem jeito de fazer nada com eles. Gente, se a gente desiste, chega num ponto que a única saída para nossa sala é copiar do quadro. Que até folhinha que você dá, um termina antes do outro e faz bagunça. Então, estamos ali na roda, estamos fazendo atividade, estamos brincando. Já foi a vez da Ludmilla. E aí, na vez da Juliane, a Ludmilla tá fazendo barulho, tá saindo do lugar, tá atrapalhando. Ludmilla, dá licença. Dá licença. É firme, é sério, é brava. Dá licença. Você vai sentar na sua carteira e eu vou te dar um texto para você copiar. Um texto sobre esse assunto aqui para você copiar. Você vai copiar essa atividade do livro sobre esse assunto que a gente tá brincando aqui. Mas que não... Agora. E é rápido que você tá atrapalhando a brincadeira. Aí você volta pra roda e fala, gente, a professora tinha avisado, não tinha? Então agora todo mundo vai respeitar? Todo mundo vai respeitar. Porque senão, gente, ai que maldade, ai coitadinha da criança, coitadinha não. Ela tem essa capacidade de respeitar o outro. Ela decidiu não respeitar. Então, ela vai sofrer a consequência, que é sentar lá no lugar dela e copiar. Se lá no lugar dela ela ainda estiver atrapalhando, você vai chegar lá pertinho dela e vai falar, gente, só um minutinho, vai chegar lá perto dela e vai falar, olha, você vai fazer o que eu te pedi. Ou então, nós vamos lá na supervisão, lá na direção, vamos fazer um bilhete para sua mãe, para o seu pai, para sua família. A professora está aqui para ensinar, a educação tem que chegar de casa. E tira a criança da roda. Ela pode chorar, ela pode gritar, você tira ela da roda, tira ela da brincadeira. Porque senão, a gente vai perdendo o controle. Não fica ameaçando. Você avisa no máximo uma vez. Porque você já fez o combinado, não fez? Lá no começo você não falou? A regra é essa, é pra ficar sentado. Passou da sua vez, você tem que continuar respeitando. Você não fez esse combinado com eles? Beleza, então tem que respeitar. A criança deu uma deslizada. Fulano, Ludmilla, você não tá respeitando a Juliane. Na sua vez, todo mundo te respeitou. Respeita ela. Tá, avisou uma vez. Se você tiver que avisar de novo, acabou. Ludmilla, mas sabe o que acontece? É que não é um aluno. São 3, 4. Manda os 3 e os 4 sentarem. Não, é generalizado. Eu sento pra brincar, começa a confusão. Manda todo mundo de volta. Manda todo mundo de volta e passa uma atividade assim, daquelas que ninguém gosta. Copiar bastante, fazer alguma coisa assim. Passa um negócio no quadro, improvisa e passa lá, tá? E fala com eles, a gente podia estar brincando agora. Brincando, gente, eu não tenho a menor dúvida que eles aprendem muito mais. Muito mais. Mas a brincadeira precisa seguir as regras, a brincadeira precisa ter intencionalidade. Se a brincadeira for uma grande bagunça, não tem ninguém aprendendo nada. Aí não, tá? A gente tem que entender que eles se empolgam, que eles ficam agitados. Isso aí não é possível, né? Você entende isso, que a criança, se você levar ela pro chão ali, ela vai ter uma agitação, ela vai ter né? Às vezes eles vão comemorar, aí eu aí, né? Vai comemorar baixinho, não pode gritar, não pode ofender o outro, porque tem criança também, isso vai de turma para turma. Tem turma que não é assim, tem turma que é.
Tem turma que eles comemoram ofendendo o outro. O negócio não é nem ele ficar feliz, é o outro ficar triste. Então a gente vai corrigindo isso. Uma coisa que funciona muito quando é assim é o seguinte: se você desobedece uma regra, a sua equipe perde um ponto. Eles querem ganhar, então eles vão respeitar as regras, né? Ó, comemorou, mas tem fim, bateu palma, deu um oi, acabou, né? Porque senão, o que eles fazem? São duas coisas que eles fazem. Eles ofendem o outro time e eles também ofendem o colega da minha equipe que errou. O colega da minha equipe, ele errou, não fez o ponto para minha equipe, eu xingo ele, sabe assim? Colega xinga. Então, aconteceu isso, perde ponto para a equipe. Combina essas coisas antes, porque eles querem ganhar, eles são competitivos. E aí, você combina antes, olha, vai perder ponto. O placar tá aqui, você vai marcando, né? Vai marcando no quadro, vai marcando no cartaz. E o placar tá aqui. Aí a pessoa não vai ficar avisando, igual ela falou que tá brigando muito com eles. Não briga, não. Avisa plena, serena, tranquila. Avisa uma vez, avisa duas vezes, dá licença. Você não vai esperar a criança estourar com a sua paciência. Porque o que acontece às vezes? Presta atenção se não acontece. Porque comigo já aconteceu. Até que um dia, depois de muitos anos, eu falei, não é assim. Olha, eu sentava e avisava. Nós vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí faziam tudo o contrário do que eu falei. Aí eu falava, fulano. Aí eu falava várias vezes. De repente, aquilo me subia, assim, um nervoso. E eu fazia, fulano e tal. E ficava brava e tirava ele dali da roda. Não vai brincar também. Eu ficava brava, fazia isso. Não espera a paciência acabar. Tá combinado, você avisou uma vez, não melhorou, dá licença. Serena, tranquilo, dá licença. É antes da sua paciência acabar, tá? Não fica desistindo das coisas que você propõe. Dá uma impressão que você não tem controle, que você não tem persistência, né? Tudo bem, eu acabei de falar que se de uma maneira geral tiver muito bagunçado, a gente corta. Mas isso não pode acontecer todo dia. Isso não pode acontecer toda vez que você propõe uma brincadeira. E geralmente a bagunça não é generalizada. Geralmente a bagunça é de 2, 3 alunos. E sabe o que acontece? Quando você é firme, quando você cumpre o que você falou, quando a lei da sua brincadeira vale, eles começam a aprender a obedecer. Eu nunca falei de criança, que a criança tem que ser obediente. Mas você precisa obedecer regras para que não inviabilize a brincadeira. Então, as crianças, quando elas veem que ela vai ficar copiando enquanto os outros brincam, que ela vai ficar fazendo outra atividade enquanto os outros brincam, que ela vai levar um bilhete e a mãe dela vai saber que ela não está participando. Quando a criança percebe que o que você fala, você faz, elas começam a se comportarem melhor. Elas começam a respeitar as regras, elas começam a participar da brincadeira de outra maneira. Outra coisa, boa noite, Rosângela. A Flávia perguntou que eu pergunto se eles fazem isso na igreja, mas eles dizem que não bagunça porque a mãe tá junto. Mas quando fala assim comigo eu fico triste. Fico triste. Então você respeita só a sua mãe? A professora você não respeita, não? Vou ter que fazer um bilhete para sua mãe contando que você me falou que você não me respeita. Não foi isso que ele falou? Quando a criança fala que perde a mãe, ela não faz, respeita a mãe, não respeita a professora. Então vamos escrever um bilhete para a mãe contando isso? Às vezes não precisa nem chegar para mandar o bilhete, tá? Mas se a criança respondeu de um jeito que você acha que precisa, pode mandar o bilhete ou pode chamar os pais para conversarem, tá? E quando a mãe bate, né? Mas aí a mãe vai receber o bilhete e vai saber, né? Quem sabe? Quem sabe ele vai respeitar a mãe, não vai querer que você mande um bilhete para a mãe. O que acontece?
À medida que a criança vai percebendo que você cumpre, elas vão se comportando melhor, elas vão aprendendo a se comportar. Eu trabalhei numa escola em que a gente fazia excursão toda semana. Toda semana a minha diretora deixava, olha que fofa, ela era uma linda. Ela me deixava sair. A escola era no centro da cidade, então assim, toda semana a gente ia para algum lugar. De preferência na quinta-feira, porque aí na sexta a gente fazia produção de texto contando o que a gente fez na quinta. Eu tinha um combinado com as crianças, ó, não pode contar o caso. Quando a gente passeia, vocês ficam doidos para contar, não pode contar, porque nós vamos escrever, para a ideia não ir embora. E aí a gente ia na escola de arte, no teatro que tinha perto da escola, era cidade interior, na praça, na frente da escola, nós fomos à feira, nós fomos ao sacolão comprar fruta para fazer salada de fruta, nós íamos em apresentações teatrais, no cinema que tinha lá perto, autoescola, a gente foi numa autoescola conhecer, eles assistiram uma aula, eu dirigi no simulador, eu não sei dirigir, eu não tenho carteira, eu bati o carro, eles chegaram em casa contar que eu tinha batido o carro, os pais custaram a entender, então a gente andava. As primeiras vezes que a gente fez excursão foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Gente, teve uma vez que a gente estava no teatro e as cadeirinhas do teatro, elas levantam. Ela levanta e abaixa, né? Aquele estofadinho, levanta e abaixa. Eles me passaram tanta vergonha nesse teatro, brincando com essas cadeiras, subindo nessas cadeiras. Aí eu cheguei na escola, mas eu fiquei, nossa, mas eu falei com eles, estou decepcionada, eu tô morrendo de vergonha. Falei assim, sabe? Falei mesmo, é a verdade. Só que o que acontece? O que você faz com frequência, você aprende a fazer. Então, de tanto ir ao teatro, a cadeira do teatro deixou de ser uma coisa de outro mundo. Não era mais um foguete, era só uma cadeira. E eles foram aprendendo que dentro do teatro a gente passa vergonha se a gente fala alto, se a gente brinca, se a gente pula, se a gente... Então, eles vão aprendendo. Esses passeios eram a pé, Juliane. Esses passeios eram a pé. Quando eu tinha professor apoio, a professora apoia comigo. Quando não tinha, a diretora pedia eventual para ir comigo. Dependendo do passeio, a minha coordenadora ia comigo. E era, gente, vocês não têm noção do caderno de produção de texto dessas crianças. Era o primeiro ano. Boa noite, Alan. Boa noite. Quem mais? Peraí. Era a pé. Aí como que eu fazia? O combinado era assim. Eu ia à frente e a outra pessoa, o outro adulto que estivesse comigo, ia ao final da fila. E tem que andar em fila sim, tá? E aí sabe o que acontecia? Por que eu tô falando da excursão, né? Porque, por exemplo, uma vez teve uma feira de livros, uma feira literária na praça. E aí eu estava com os alunos na feira e uma aluna pediu para chupar um picolé. E eu falei, não pode. Sabe por quê? Nós estamos aqui para olhar livros e comprar livros, e os pais de vocês deram dinheiro para comprar livros. O picolé, ele escorre. Olha, você vê, gente, ainda tive paciência de explicar. Picolé escorre, o picolé mela, você vai sujar a mão. Não é para chupar picolé. Sabe o que essa menina fez? Ela se escondeu de mim para chupar o picolé escondida. Beleza, eu achei a menina, a gente voltou para a escola. Próxima excursão. Fulana, vamos para a sala da supervisora, porque você não vai. Essa turma era de 5º ano, essa da menina que escondeu. Você não vai. Aí a menina começou a chorar, a gritar. 2 minutos a mãe apareceu lá. 2 minutos não, dia seguinte, a mãe apareceu lá. A minha filha foi excluída de uma atividade. Não, ela não foi excluída da atividade. Não, ela fez atividade também, só que ela fez atividade escrita. E a gente foi pra praça porque a gente fez atividade diferente. Tá. Aí a mãe, mas por que não pode? Porque eu falo, deixa eu te contar uma coisa. Agora sim, gente, eu tinha uma equipe muito boa de direção, de supervisão. Mas deixa eu te explicar uma coisa.
Eu saí com a sua filha, ela me desobedeceu, ela se escondeu de mim numa praça no centro da cidade. Isso é perigoso. Você vir aqui brigar comigo, me processar, me denunciar na superintendência, vai me dar problema. Mas sair com ela se esconder e se perder, e ser sequestrada, e ser atropelada, é um problema muito maior. Então, vou deixar a senhora fazer o que a senhora quiser. Diante disso, a mãe ficou brava, xingou, mas ela entendeu. Ela entendeu. E depois disso, eu continuei levando a menina em outras excursões e ela entendeu que ela não pode fazer o que ela quer. Tá? Não é que nunca mais eu levei a menina, não. Depois ela foi em outras excursões. Mas ela foi respeitando as regras. Porque ela sabia que se ela desrespeitasse, não ia sair de novo. Aconteceu também com uma piquitita, uma pequenininha do primeiro ano. A gente saiu, a gente foi ver uma exposição. Aí antes eu combinei, gente, essa exposição, a gente tem exposição que a criança pode tocar, pode interagir. Tem exposição que não. A menina pôs a mão, eu avisei que não podia pôr a mão, o pessoal avisou que guiava, avisou que não podia pôr a mão. A menina colocou a mão num negócio, ia cair em cima dela, um troço assim gigante. Por sorte, eu tava perto, entrei na frente e segurei. Próxima excursão, ela não vai. Ah, esse foi o pai e a mãe junto. Foi o pai e a mãe, a professora tá perseguindo a minha filha, a professora tá isso, tá aquilo, nananana. Sentei com eles e falei, olha, na última excursão ela pôs a mão numa coisa que ela não podia, foi avisado que não podia, ela podia ter se machucado, ela podia ter machucado outras crianças, ela podia ter me machucado. Então, a consequência é que ela não vai dessa vez. E se ela não aprender a respeitar, ela não vai mais. Né? De vez em quando, gente, quando o pessoal fala assim, porque a mãe ficou brava, porque os pais ficaram bravos, porque eu tirei o menino da brincadeira, que eu tirei o menino da roda. Olha, deixa eu explicar um negócio. É chato e uma pessoa brigar e reclamar com você. É muito chato. Muito mesmo. Mas existem problemas que são muito mais sérios. Uma criança se machucar, uma criança se perder, a turma não aprender nada, perder o controle da turma. Então, a gente vai tomar as atitudes que precisa. Quando eu falo ser firme, é não ficar brigando, né? Igual a professora fez a pergunta aqui, eu falei que eu ia xingar ela, porque ela falou, olha, aí eu fico xingando o tempo todo até desistir. Você não vai xingar o tempo todo, você vai avisar uma vez. A segunda, sai da roda, dá licença, sai da roda não, né? Dá licença, senta no seu lugar que eu vou levar uma atividade para você fazer. Isso é que é ser firme. Tá? E é antes de perder a paciência, que depois que você já perdeu a paciência, que você já tá com... aí já desandou, foi tudo, aí ficou ruim pra você, você vai ficar com dor de cabeça à tarde, vai ficar com... Não faz isso, tá? É antes de perder a paciência. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aí ela perguntou aqui, com as crianças que desobedecem, dou atividade de folha pra elas enquanto as outras brincam? Sim. Ah, mas eu vou ter que tirar um monte de xerox? Não. Dá um texto ali, pega o livro e fala que ó, você vai copiar essa atividade aqui. É pra copiar. Ah, mas que... é pra copiar. Ah, minha mão tá doendo, mas você podia estar jogando, você não quis. Ah, mas agora eu quero. Não, da próxima brincadeira você comporta que você brinca, tá? É bem por aí. Outro comentário que deixa eu ver. Tenho um problema parecido com o seu. É outra aluna conversando com a de cima. Mas os que bagunçam nas brincadeiras também não respeitam ficar fazendo a atividade da folha. Fazem bagunça do mesmo jeito, sem contar as brigas físicas e verbais em sala frequentemente. É bem complicado lidar com o comportamento. Não tenho, segundo a professora, e a equipe pedagógica diz, inclusive para os pais, que o problema é que eu não tenho domínio meu Deus. Não tenho domínio da turma, não dá suporte nenhum e ainda coloca a culpa das agressões dos alunos no meu domínio. Enfim, também estou aberta a sugestões. Gente, olha, achei antiético. Presta atenção. A gente vai colocar as crianças sentadas e elas vão ficar sentadas no lugar delas. E a gente vai ser firme com essas crianças. E eu acho que aqui cabe uma conversa com essa equipe pedagógica também. Sabe por quê?
Eu posso ser a professora mais relapsa do mundo. Se um aluno agrediu o outro, a agressão não é culpa minha. Primeiro, eu vou cuidar para que eles fiquem cada um no seu lugar sempre ocupados. Isso aí é base. Mas um aluno agrediu o outro, agressão é uma coisa da criança, não é minha. É uma coisa da educação da criança. Tem criança que você pode estar caindo a sala que ela é incapaz de agredir a outra, porque vem da educação dela. Tá? Isso aí, pelo amor de Deus. Vamos conversar com essa coordenação. Eu vou falar que vem cá. Vamos agir com ética? Eu com você, você comigo? E, gente, a disciplina, ela é do professor até certo ponto, mas ela também é trabalho da direção. A coordenação, ela trata do pedagógico. A sua especialista, a sua supervisora, ela trata do pedagógico. Então, ela vai olhar suas avaliações, ela vai olhar suas atividades, ela vai cobrar seu planejamento, ela vai ver o seu material, ela vai ver se você está trabalhando de acordo com o planejamento, se você está dando na prova o que você ensinou. Ela é parte do pedagógico, se as suas estratégias pedagógicas estão legais. E a direção tem a atribuição de trabalhar a disciplina também, não é só você, né? Não é só você, o aluno é aluno da escola. Se aquele aluno, e você não tem que educar a criança, não. Quem tem que educar são os pais. Então, se você, a Rosenilda falou que concorda, a Rosângela falou que é verdade, tá vendo, gente? Olha aqui, a professora, ela tem que ter um bom plano para ensinar. E a gente tem também algumas estratégias, para manter a turma de um jeito satisfatório ali. A gente tem umas estratégias. As consequências, os bilhetinhos, os incentivos, eu falo muito disso, né? Dar os incentivos, porque aí você evita ficar punindo. Mas, eu dei o incentivo, eu apliquei a consequência, eu já tirei a criança, porque pra você tirar a criança do jogo, você pelo menos já explicou e já avisou, né? Aí você tirou a criança do jogo, a criança ainda tá bagunçando, peraí. É a diretora, é a vice-diretora, quem é que cuida da disciplina lá na sua escola? Porque você vai subir com essas crianças, eu falei subir como se fosse o segundo andar, não sei, né? Você vai pedir a atenção dessas pessoas e falar, essas crianças aqui estão atrapalhando a minha aula. Eu já conversei, os outros estão comportando, tá tudo bem na sala, mas esses 2, esses 3 estão atrapalhando. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma ata, vamos fazer uma advertência? Vamos chamar os pais para conversarem? Que história é essa? De supervisão falar para os pais que a professora não tem domínio? Gente, tem coisa... A Tamires está falando aqui, verdade, a culpa é sempre jogada tudo no professor. Não pode. Não pode, você não pode aceitar isso também, não. Que é isso? Olha, se você... deixa seus alunos à toa, não planeja a aula direito, dá as coisas de qualquer maneira. Eu tenho certeza que não. Porque se fosse para fazer assim, você não estava dentro de um curso que você paga, que você gasta seu tempo, gasta seu dinheiro, né? Eu tenho certeza que se você tá lá, é porque você investe na sua prática. Então, você não vai deixar ninguém falar assim de você, não. Uma criança que bate, isso é da educação da criança, isso não é do domínio do professor, não. De jeito nenhum, tá? Não aceita. A gente fica triste, eu ia falar, não fica triste com isso, mas a gente fica assim. Mas não aceita isso. Conversa assim. A gente tem que pensar muito como que a gente vai conversar. Tem que ser num dia que você tá tranquila, respira fundo, pensa no que é que você vai falar antes. Faz uma produção de texto. Sabe o planejar e produzir lá das crianças, que mesmo na oralidade tem um planejar e produzir o texto oral? Planeja, produz, pensa o que você vai falar, pra você não falar bobagem, porque se você for lá brigar com a sua supervisora, você vai piorar a sua situação, em vez de melhorar. Vai lá fina, vai lá plena, você pode até chorar depois,
que eu faço isso, tá, gente? Depois eu choro. Você vai lá fina, você vai lá plena, você vai falar, ó, a gente precisa conversar sobre um assunto. Eu não achei que isso foi ético. Eu preciso do apoio da escola, esse aluno não é só meu. Essa criança tem um problema de comportamento. Mesmo com um bom planejamento, incentivos, consequências, essa criança não está respeitando. Porque quando a gente é firme, quando a escola apoia a gente não precisa de grandes consequências, de grandes brigas, a gente não precisa de grandes medidas, de punições exageradas. Quando a gente consegue ser firme nos pequenos passos que a gente tem ali, a turma vai bem. Agora, quando tem uma pessoa derrubando a moral da outra, a autoridade da outra, ou quando você mesma não cumpre o que fala, não faz, deixa acontecer, o que acontece? Acontece que as crianças vão percebendo que a lei não vale. A lei não vale. Isso aí que ela tá falando não vai dar nada, não. E aí, até os alunos bons começam a ficar ruins. Então, a gente tem que cuidar disso. Vou contar para vocês o que aconteceu na minha turma. Eu tenho alunos excelentes, cadernos maravilhosos. Só que tinham uns dois que não estavam fazendo por nada no mundo. Por nada. E eu não dava visto, eu chamava atenção, pedia para pôr o caderno em dia, não estava adiantando e tal. Aí eles foram parando de fazer. Um monte de aluno que antes fazia foi parando de fazer atividade. Enquanto eu não fiquei muito firme, parei de dar estrelinha para quem não fazia, comecei a mandar recado para casa, bilhetinho, ficar brava, deixar no recreio. Enquanto eu não fiz isso, eles não entenderam. Aí, gente, infelizmente, ainda tem aluno que não pôs caderno em dia, que tá... Mas isso aí vai ser a consciência da família. Eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, né? Mas pelo menos o restante da sala entendeu que não vai poder ser assim. Esse negócio de ficar vendo que não dá problema, que não dá nada, que a professora ameaça e não faz, não ameace, avise, tá? Aqui ela falou... A Fabiola... A colega falou aqui que às vezes a outra colega falou que às vezes ela pensa que o problema é ela também. Gente, o problema não é você. O problema não é você. Olha, você tá gastando seu tempo em casa para assistir vídeo, para aprender a cuidar, para aprender a fazer, para melhorar sua prática, para levar uma atividade diferente. O problema não é você. Vai ajustando as suas práticas, mas não cai nessa do problema ser você. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo lá no comecinho da minha carreira, tá? Eu formei em 2006. Formei no final de 2006. Em 2007, eu peguei olha a minha situação, eu era novinha, eu formei nova e a Rosângela falou, infelizmente existe falta de ética, existe muito, né, gente? Eu formei bem novinha, eu não tinha experiência porque eu estava acabando de me formar. E aí, eu entrava naquelas listas de designação, naquela classificação, eu entrava lá no final. Mas, nossa, o dia que eu vi a minha classificação, eu falei, nossa, eu não vou dar aula esse ano, não. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma turminha lá que era 15 dias, era licença de uma professora. Porque as vagas que eram para o ano inteiro, sempre tinha alguém com uma classificação melhor. Aí terminou essa de 15 dias, eu peguei uma de 90 dias, licença também de professora. Aí quando terminou meus 90 dias, eu vi que tinha uma vaga para o resto do ano. Só que aí a gente já estava em agosto. Foi agosto. A gente estava em agosto, eu vi que tinha uma vaga até o final do ano.
Aí eu cheguei lá, não tinha muita gente não, era uma escola mais periférica. Aí a diretora começou a explicar sobre a turma. Falou, gente, vocês aqui, quem for contratada, vai ser a 8ª professora da turma este ano. Os 7 anteriores não aguentaram, foram embora. Aí, nisso aí, já levantou gente e já saiu, tá? Nisso aí já levantou gente e já saiu. Aí depois ela falou assim, gente, olha aquela janela, estão vendo aquela janela que tem criança pendurada na grade? É aquela turma. Levantou mais gente e saiu. Sobrou eu e mais 2. E aí deu para eu pegar. Deu para Ludmila pegar. E era até o final do ano, e eu tinha filhos, eu era novinha, eu queria trabalhar, eu queria fazer meu tempo, porque no estado, à medida que você vai tendo tempo, você vai classificando, né? Então, eu peguei e era para assumir imediatamente, que a turma estava sem professor. Aí a gente estava atravessando o pátio para chegar lá na sala, que tinha criança pendurada na janela, era o 4º ano. E eu perguntei para minha supervisora assim, olha, eu não trouxe planejamento porque, né, eu não sabia se eu ia pegar. A senhora tem alguma instrução, algum currículo, alguma coisa assim para eu saber que eu trabalho com essa idade, eu sou nova ainda, né, tal. Aí, gente, ela falou comigo assim, preocupa não, se você ficar lá dentro 4 horas, sem ninguém se machucar, já tá bom. Gente, me deu um negócio, assim, uma vontade de chorar, mas uma vontade de chorar de um tamanho que eu gelei e eu fui pra sala assim, tremendo. Cheguei lá, fingi que não, fingi que tava tudo bem, né? Porque a gente aprende essas coisas ao longo da vida. Eu ali com 20 e pouquinhos. E aí eu fui, dei minha aula. Só que eu tava ali contratada, a turma que ninguém queria. Então eu fiquei com a mesma turma por 3 anos. Só que era uma turma, eu sei que não pode fazer isso, eu sei que a turma tem que ser heterogênea, mas era uma turma onde só ficava quem tinha problema muito sério de aprendizagem, de comportamento, criança que era expulsa, também não pode, mas acontece, expulsa de outra escola vinha para essa. Então era uma turma extremamente difícil. E aí, olha para você ver, como é que coloca na mesma sala as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, ou seja, precisam de atenção, precisam de uma sala bem regulada, com as crianças que têm dificuldade de comportamento. Ficou doido, né? E eu fiquei 3 anos com essa turma. Aí sabe o que acontecia, Rosângela? Sabe o que acontecia, Fabiola, que tá comentando aqui? Eu ficava achando que eu não sabia dar aula. Eu ficava achando não, eu tinha certeza. Porque não interessa o que eu fizesse. Sabe, assim, eram crianças que nem eram crianças mais, estavam no 4º ano, mas já era adolescente, já tinha repetido nessa época, ainda se repetia de ano. Então eram crianças, não eram crianças mais, eram adolescentes no 4º ano, tinha criança que não sabe, tinha aluno que não sabia ler lá no quarto e tal, não eram vários. E assim, por mais que eu fizesse, o que acontece? No final das contas, 3 anos trabalhando com a mesma turma, eu me afeiçoei às crianças, eu conquistei algumas. Tinha criança que não sabia ler, não era criança, eu tô falando criança porque eu tenho essa mania, mas tinham alunos que não sabiam ler. Teve essa turma, depois virou PAV, Vanessa. Essa turma depois virou PAV, que era o programa de Acelerar para Vencer, né? Inclusive, eu fui professora de PAV com eles também. Mas aí, o que acontece? Eu me afeiçoei, eu conquistei alguns, trouxe para o meu lado, eu consegui alfabetizar alguns, eu consegui ensinar matemática para quem não sabia, para quem não estava nem, né? Para alguns, não foi para todo mundo. E isso já me deixou assim com uma alegriazinha, com o coração quentinho. Falei, opa, essa turma era desafio, ninguém queria, e eu consegui alguma coisa, não foi tudo, mas eu consegui, né? Então, e depois, o que aconteceu?
Eu vou contar um caso pra vocês, fofoca pedagógica. Contar como que eu saí dessa escola, fofocona pedagógica. Mas primeiro eu vou ler aqui os comentários, tá? Porque eu tô vendo que tá passando. Então eu vou ler os comentários aqui, ó. Fabiola falou assim: hoje eu segui suas dicas, sentamos em roda pra jogar, nunca desce coletivo. Expliquei as regras, o que iria acontecer, se não respeitasse, eles começaram a conversar como sempre. Coloquei todos para escrever até 100, sobraram 7. Foi até mais fácil orientar. Eles ficaram super assustados. Quem não terminou levou para casa. Eu mandei recado para os pais. É isso, Fabio. É isso. Aí, igual você falou, sobraram 7. Então, eles viram que esses 7 brincaram até o final. Você vai ver como que vai melhorar. Você vai ver como que vai melhorar. Porque não pode. Você fala, eles só ignoram. De vez em quando, eu gosto de falar com eles assim, olha, eu falei, você entendeu, mas não fez o que eu falei, então você me desrespeitou. Sabe quando isso é muito lógico pra gente, mas pra eles não é. Você está me desrespeitando. Porque você não fez e você entendeu. Você sabe o que é certo e o que é errado. E eles sabem, né, gente? Tanto que eles fazem escondido quando tá errado, né? Eles têm essa consciência. Então eu gosto de falar desse jeito com eles. Aqui a direção é eleita e a atual diretora gosta de puxar o saco das famílias mais antigas da comunidade. Os alunos dessa família são todos lindos e maravilhosos. Eu sei como é que é. Eu já tive diretora, gente. E eu tô emendando a fofoca na outra. Eu já tive diretora que ficava no pátio assim, aquele ali, ó, é filho do juiz. Era escola particular, tá? Aquele ali é filho do juiz, tá? Aquele ali é filho do não sei o quê. Por que eu tenho que saber disso? Não é pra tratar todo mundo igual, não? Aquilo ali é filho do doutor fulano. Pra que eu tenho que saber disso? Pra quê? Eu não gosto disso de jeito nenhum. A Vanessa perguntou se era o PAV. Foi PAV. Depois desses 3 anos, o terceiro ano que eles estavam comigo, aí já era programa de acelerar para vencer. E aí depois disso não teve reprovação mais, né? Alguns já foram expulsos do transporte escolar, mas a culpa do comportamento é minha. Agora, como é que ele foi fazer? Ele foi fazer confusão lá no transporte escolar e a culpa é sua? Difícil, né, gente? A Vanessa falou que ela também começou desse jeito. Gente, contar pra vocês como que eu saí dessa escola. Foi o seguinte, eu já contei que eu era novinha e não tinha experiência, não foi? Por isso que eu fui parar lá nessa escola, né? Essa escola ficava a uns 40 minutos de caminhada da minha casa. Eu ia a pé. Às vezes eu ia de ônibus e voltava a pé, porque eu ficava tão estressada que eu voltava caminhando para ir deixando para trás tudo que tinha acontecido. E quando eu chegar em casa, eu já não tá com aquela carga pesada mais. Eu fazia isso, tá, gente? Às vezes era porque eu não tinha o dinheiro do ônibus mesmo, mas às vezes eu tinha o dinheiro. Meu marido falava assim: eu te dei o dinheiro do ônibus, por que você não voltou? Eu falava: porque eu precisava voltar a pé. Eu precisava desses 40 minutos para deixar tudo o que aconteceu para trás e chegar em casa pura, chegar em casa bem, para não descontar, para não contaminar todo mundo em casa. Então, eram uns 40 minutos da minha casa, essa escola. Como eu já disse, era uma escola que recebia crianças que eram expulsas de outra escola. Não era uma escola fácil de trabalhar, não, tá? Aí, e eu já contei que eu tinha classificação ruim. Aí, o que aconteceu? Foi chegando o final do ano, aí para fazer as nossas inscrições e tal, já tem muito tempo, graças a Deus que eu não faço isso mais, mas foi chegando no final do ano, aí a gente começou a fazer contagem de tempo para poder fazer a classificação e não sei o quê. Aí uma colega foi na porta da minha sala, ela fez isso comigo e com uma outra colega. Ela foi na porta da minha sala e falou assim, aqui ó, olha, sua classificação não tá boa. Eu vou ficar, você vai sair. Quem vai sair é você. Não vai sobrar pra você, não. Ano que vem não tem vaga pra você, não. Gente, eu fui embora tão chateada que eu falei, gente, ela foi lá contar. Eu tenho o seguinte hábito. Quando eu quero saber da minha classificação, eu conto o meu tempo. Que eu quero saber a minha classificação, né? Aí eu fiquei tão impressionada, assim, dela ir lá e contar a minha classificação. E aí, fiquei triste porque eu precisava trabalhar, né? Meu marido sempre trabalhou, sempre cuidou de tudo.
mas a gente também participa, né? A gente se ajuda e tal. A gente tinha filhos pequenos na época, agora eles são adultos, quase idosos já, mas eles eram pequenos e tal. Eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. Fiquei chateadíssima. Beleza. Quando chegou a época das designações, não deu para mim. Não deu para mim. Eu não consegui pegar naquela escola, porque a minha classificação era baixa. Aí eu não peguei naquela primeira rodada de fevereiro ali, eu não peguei. Mas vocês já escutaram falar que Deus escreve certo por linhas tortas? Que às vezes ele só tá guardando o que é seu para você? Eu não peguei na primeira rodada de designação e eu não peguei nessa escola que era 40 minutos da minha casa. Só que na segunda rodada de designação, eu peguei na escola que era no quarteirão da minha casa. Na verdade, não era no quarteirão, você tinha que atravessar uma rua. E era um bairro muito melhor, muito mais tranquilo de trabalhar. Sabe aquela escola que todo mundo quer? Sabe aquela escola que todo mundo quer? Então, era essa escola. Escola bonitinha, aluno bonitinho. Eu até me afeiçoei, sabe, com esses alunos. Eu me lembro deles. Eu me lembro das histórias, das coisas que eles contavam. Lá dos alunos da escola mais difícil. Eu me lembro de quem aprendeu a ler comigo, de quem aprendeu os fatos comigo, que eles já estavam tão desacreditados que tudo que acontecia, tudo que eles conseguiam era uma conquista grande pra gente. Ei, Ale! Aí, trabalhei com ela. Aí, o seguinte, aí eu fui para essa escola, que era perto da minha casa. Aí ficaram assim, mas como chama o negócio dela? A classificação dela era ruim, como é que ela foi parar lá? E porque não foi na primeira rodada, ficou vaga remanescente, eu entrei. E aí, gente, daí pra frente foi só melhorar. Eu fiquei nessa escola muitos anos, amava essa escola, era perto da minha casa. Aí, quando eu saí dessa escola foi porque eu passei no concurso e aí essa escola não tinha vaga, não tinha cargo vago. Eu trabalhava contratada em cargo de substituição, sabe? Quando tem a substituição do diretor, a substituição de outros cargos. E aí eu não pude ficar lá porque quando você vai assumir, você precisa ir para um lugar que tem cargo vago. Aí eu fui para essa escola lá do centro, que era a que eu fazia excursão, que a diretora apoiava a gente. Nossa, gente, ela deixava fazer tudo que eu queria, desde que tivesse um fim pedagógico. Eu chegava lá e falava, Fabiana, eu posso plantar uma horta? Ela falava, pode. Fabiana, eu posso ir na cozinha? Ela falava, pode. Eu amava, amava. Quando eu vim para cá, eu sabia que eu ia sentir saudade de lá. Mas aí... foi assim até que eu mudei para BH, e aí eu não vou ficar falando de BH não, porque BH é recente, então vou contar as coisas, fica falta de ética, eu tô contando essas coisas porque era passado, tá? A Adriana falou que alguns inícios são bem difíceis, são, mas a gente aprende, a gente tem que ser uma pessoa disposta a aprender também, né? Porque senão a gente fica a vida inteira reclamando, achando difícil, não faz. Mas a gente tem que tentar. Tenta, deu errado, tenta outro, tenta de novo. E vai tentando, e vai testando. Olha pra você ver, gente, eu contei pra vocês que eu não sabia o que ensinar num quarto ano. Olha que desespero. Eu saí da faculdade. Na faculdade ninguém me ensinou isso. Eu cheguei na escola e perguntei para a supervisora, ela falou, não, é só ninguém machucar ninguém. Eu falei, mas não é, né? Que escola que é essa? Que você, só ninguém machucar ninguém. E tem outra coisa, quando você está ensinando, quando você está dando atividades, você tem menos chance de alguém machucar alguém, né? Porque quando tá à toa ali, não tem nada para fazer, vira uma bagunça. Então, é isso. Aí a gente vai testando, vai aprendendo. Aí eu descobri matriz curricular, fui estudar matriz curricular. Quando eu tava fera na matriz curricular, mudou pro BNCC. Aí eu passei umas 2 semanas xingando horrores, reclamando, nossa, azeda. Falei, não, o jeito é estudar a BNCC também. E aí a gente vai aprendendo, vai entendendo. É muito importante a gente ouvir, prestar atenção no que funciona, no que não funciona, no que eu tentei deu certo, no que eu tentei deu errado, no que outros colegas fazem e dá certo, tá? Porque aí a gente vai, né, melhorando. Deixa eu ver se tem outra pergunta.
Elas estão dizendo aqui que eu falei da disciplina, mas que elas não estão conseguindo ver acompanhar todos os vídeos. É porque esses vídeos, eu fiz lives, aí durou mais de 1 hora e tal. Aí a outra colega falou, olha, eu ponho fone de ouvido e vou fazer minhas coisas que aí eu tô escutando. Boa ideia! Tá, ela tá falando aqui também dos 10 jogos com dados. Deixa eu ver o que ela falou. Assisti agora o vídeo 10 jogos com dados. Tenho uma dúvida. As crianças fazem em duplas? Elas ficam perguntando se está certo e eu não consigo responder a todos. E vira uma confusão, porque eles aguardam e ficam conversando. Eles aguardam e ficam conversando enquanto esperam. Aí eu não consigo achar que foi uma aula bem aproveitada. Como você aplica essas atividades para todos ao mesmo tempo? Sim. Sim. Aquele jogão coletivo que eu contei para vocês. Gente, todo jogo, olha só, todo jogo, para ter um bom aproveitamento pedagógico, ele tem que ser repetido. Por quê? As primeiras vezes que eles brincam, eles estão assimilando as regras do jogo. Eles estão assimilando como brincar. Depois, eles começam a assimilar o objeto de conhecimento que você colocou naquele jogo. Então, por exemplo, jogo da memória é um jogo que todo mundo já sabe, né? Mas vamos colocar aqui. Jogo da memória, você ensina a criança a brincar. Aí ela vai aprender que tem que virar 2 cartas, que não pode olhar, que você virou, não deu, você desvira e vai o próximo. Se você acertou, você pode jogar de novo, aí depende da regra que você combinou com eles, certo? Jogou uma vez, jogou 2. Da terceira vez, é que eles vão começar a memorizar ali. Jogo da memória, eu estava fazendo letra maiúscula com letra minúscula. Aí eles vão começar a prestar atenção na referência, na letra maiúscula e na minúscula. Eles vão começar a prestar atenção no joguinho, na continha que você tá dando, entendeu? Então, é importante repetir. Aí, o que eu faço? Eu jogo com eles as primeiras vezes coletivo. Então, o jogo com dado, o jogo com canetão, aqueles jogos todos lá, tem 50, os jogos com dados são 10. Aí tem 5 materiais super fáceis, baratos, coisa que você não precisa gastar. Tem a série, é isso, né? Então, esses 10 jogos, brinca coletivo, brinca a sala inteira. Porque a sala inteira você tem mais controle. Só que aí, depois que já jogou algumas vezes, aí você pode deixar jogar em 4, em dupla, porque aí eles já estão dominando as regras, eles já estão conseguindo fazer. Então fica mais fácil, eles vão demandar menos atenção, porque já tá automática a brincadeira, agora eu já sei como que joga. Entende? Aí eles vão ficar mais fáceis. O jogo de trilha. Eu joguei o jogo de trilha para ensinar adição. Aí eu joguei várias vezes com eles coletivo. Aí teve um dia que eu falei, hoje eu vou dar um joguinho de trilha e vou deixar de 4 crianças. Aí eles jogaram, daí eu tenho o menorzinho assim, que eu imprimi menor. Aí eles jogaram lá no lugarzinho deles. Aí eu fui ensinar a subtração. Aí eu joguei coletivo de novo, porque aí eu ia ensinar que se desse a carinha triste, andava era pra trás, é a subtração, né? Aí a gente jogou umas 2, 3 vezes ali. Aí eu deixei jogar eles em dupla, eles de 4 em 4, eu deixei jogar fazendo a subtração. Aí tinha carinha que você joga, se sair feliz anda pra frente, sair triste anda pra trás. Um é adição, outro é subtração. E aí, primeiro eu gosto de brincar coletivo. Sempre. Porque eu vou ter mais controle, eu vou ver quem que tá entendendo. Quando eles jogarem errado, entender errado o procedimento do jogo, eu vou corrigir. Porque aí quando eles forem jogar separados ali, forem jogar em grupos, eles já conseguem. Entende? A Juliana falou assim, concordo, é extremamente importante estar disposto a aprender. Claro. Mas todo mundo que tá aqui tá disposto a aprender, né, gente? Você tá numa segunda noite assistindo live da Ludmilla falando até salivar, é porque você tá muito disposto a aprender. Eu me culpo muito, sinto que eu é que estou prejudicando os meus alunos. De jeito nenhum. Olha, você faz um planejamento sério? Você seleciona as atividades direito? Você tá buscando aprender?
Você tá numa segunda-feira à noite, quantas horas? 8 horas da noite. Você tá aqui escutando a Ludmilla falar para tentar melhorar a sua turma? Não pode ser você que está prejudicando eles, não pode. É impossível. Não é você. Claro que a gente tem também que ter essa autocrítica, né? É lógico que a gente tem que ter autocrítica. De vez em quando, eu chego perto da minha apoio e falo, ih, hoje eu vacilei. Se eu não tivesse feito desse jeito, não tinha dado errado. Nossa, olha, você vê, hoje eles ficaram agitados e hoje fui eu que fiz errado. De vez em quando eu chego perto dela e falo isso. Mas assim, hoje eu fiz errado, então amanhã eu vou fazer diferente. Você tem que ter uma sensibilidade de perceber quando você erra a mão, quando você ficou mais nervosa do que precisava, quando seu planejamento foi muito, quando seu planejamento foi pouco. A gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter autocrítica, mas a gente não tem que se culpar. E tem outra coisa, gente, outra coisa muito importante pra gente levar pra vida. Você erra, eu erro. Quando a gente erra, a gente não tem que se punir, a gente tem que se corrigir, reparar os danos. Não é ficar se punindo, se achando a pior pessoa do mundo. Olha, quando eu comecei o canal, eu colocava a câmera aqui, ia escrevendo no caderno, mostrando as continhas, como que fazia, mostrando as frações e tal. E aí, eu errava. Porque eu estava escrevendo e falando ao mesmo tempo e prestando atenção no vídeo. Então, vez ou outra, eu errava. Quando era, assim, um erro muito absurdo, né? Então, eu apagava o vídeo. Mas, às vezes, eu só corrigia ali e tal. E aí, quando alguém comentava, quando eu via que eu tinha publicado uma coisa errada, eu sentia um mal-estar. Gente, parecia que eu tinha matado alguém. Nossa, mas eu senti um mal-estar, uma vergonha. Aí eu comecei a conferir, assistir o vídeo antes, mas eu ainda errava. E até hoje eu ainda erro às vezes. Teve um dia que eu fui falar um conceito aqui que é de Vygotsky, que eu falei, Piaget falou, que Piaget falou da zona de desenvolvimento proximal. Quem falou isso foi Vygotsky, né? Então, assim, às vezes a gente erra. E aí, eu fui pensar como que eu ia fazer para não errar mais. E eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar de fazer vídeo. Na sala de aula, para você parar de errar, você tem que parar de dar aula, que aí você nunca mais erra lá. Então a gente vai errar. Não pode fazer errado de propósito, porque não liga, porque não tá nem aí, vou lá buscar meu salário, deixa. Mas vocês não são assim, eu tenho certeza que não. Então, se você errou, se corrija. Não fique se punindo, achando que você é a pior pessoa do mundo, achando que a educação do Brasil tá horrível porque você não sabe ensinar. Você sabe sim. Se prepara antes, lê, procura, conhece a BNCC, conhece o seu currículo, mas não fica se punindo não, tá? Aqui tem muita estratégia, aqui tem muita coisa, no que eu puder te ajudar eu te ajudo. Você tá disposta a aprender? Não acha que o problema é você. Até porque educação é em casa. A gente precisa saber ensinar. A gente precisa desenvolver a nossa estratégia pedagógica. A gente precisa desenvolver didática. Mas não acha que você tá fazendo, tá prejudicando os seus alunos, não, tá? Só uma coisa aqui, peraí. Mas quando você joga com a turma toda, todos participam? Sim. 20 alunos, 20 peças no jogo de trilha? Não. Flávia, é o seguinte. Jogo de trilha, imprimi um banner deste tamanho. Pus lá no chão. Sentamos em círculo. Eu vou fazer o meu procedimento aqui com eles. Sentamos em círculo. Aí, vamos fazer assim. Nós temos hoje 21 alunos na sala. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar alto para eles verem que eu tô contando. Aí eu vou falar assim. 21 dividido por 3 dá 7. Então vamos contar os grupos. Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do Joãozinho até a Mariazinha.
o time verde. Aí eu ponho a peça verde. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da Ana até o Bernardo é o time amarelo. Aí põe a pecinha amarela. Agora eu conto o resto, que é 7 também, a gente sabe que é, mas a gente conta também. Aí contei, do fulano até o fulano é o time vermelho, põe a pecinha vermelha. Aí, o primeiro desse time vai jogar, o primeiro do outro time vai jogar, o primeiro do outro time vai jogar. Foi a primeira rodada. Agora o segundo desse time vai jogar, o segundo daquele time vai jogar, o segundo daquele time vai jogar. Terceira rodada. Aí vai assim até todo mundo jogar. Então todos vão jogar, todos vão participar, mas eu vou ter 3 peças no tabuleiro. Porque se você colocar 20 peças no tabuleiro, aí todo mundo vai ter que jogar um monte de vezes para chegar no final da trilha, fica inviável. Então, a gente divide por times e vai jogando com eles, tá? Ludmila, você está me animando. Que bom, porque trabalhar desanimado é muito ruim. Adriana, olha, gente, a gente trabalha porque a gente precisa. Esse negócio de trabalho por amor, não, a gente pode até trabalhar com amor, mas não é por amor, é porque a gente precisa, né? E não tem nada pior do que trabalhar desanimado. E sabe o que acontece? As crianças acabam percebendo que você tá desanimada, que você não tá gostando de estar ali. Aí elas entendem, elas são crianças, elas entendem que você não gosta delas. E as coisas vão só piorando. Então, que bom que você está se animando, porque é importante também as crianças verem que você gosta de estar ali, que você quer estar ali, que você acha interessante a atividade que você levou, né? Se você chega com uma atividade que você não curtiu, eles não vão curtir, tá? Estou com 2 primeiros anos, uma turma com 25 alunos e a outra com 29 alunos, sendo um com laudo. Ainda não consegui alfabetizar a todos, mas estamos caminhando. Suas dicas têm me ajudado muito. Adriana, tá super em tempo. Tá super em tempo, né? Até o final do ano você vai conseguir, vai fazendo intervenção. Sabe o que eu acho? Que é, assim, uma estratégia legal é o seguinte: a gente alfabetizou os alunos, a gente trabalhou todas as letras, a gente trabalhou sílabas, agora a gente está trabalhando palavras mais complexas. Claro que a gente trabalhou complexo desde o começo, mas agora a gente está dando um foco para isso, né? Aí tem os alunos que ficaram para trás, eles não aprenderam muito não. Aí sabe o que a gente vai fazer? Na hora de ensinar a letra cursiva, você vai ensinar letra por letra de novo. Aproveita com esses alunos, não com todos porque não precisa, mas com esses alunos, se aproveita para fazer uma grande revisão para eles pegarem aquilo que eles não pegaram. Então, o ensino da letra cursiva é uma estratégia boa para fazer essa intervenção com eles, porque a gente vai ensinar tudo de novo, então a gente volta nos sons com eles de novo, né? Eu gosto de fazer assim e dá muito certo. A Tatiane disse aqui, queria dicas para trabalhar as habilidades F01LP08, F01LP12, F01LP16, obrigada, sou sua fã. Tatiane, assim, de cor eu não sei não. Eu sei que a gente tem, né? A gente tem lá no curso, a gente tem atividade lúdica, atividade escrita também, mas assim, de memória, eu não sei quais são essas habilidades. Eu sei que são de língua portuguesa do primeiro ano, né? Mas eu não sei qual que é a 08, qual que é a 12, qual que é a 16, tá? Lua, é minha primeira experiência com ensino fundamental. Acho que errei muito até agora, mas estou estudando muito mesmo para melhorar. E vai melhorar e vai conseguir. Não tem como, gente, a primeira experiência da gente ser fantástica, não. Senão a gente tem que aprender e a gente aprende na prática. A teoria toda é muito importante. A teoria toda é muito importante. Mas colocar essa teoria na prática não é assim da primeira, né? Boa noite, Shirley. Futebol. A Flávia falou, nossa, faz sentido, obrigada. É do jogo, né? Do jeito de jogar. Porque aí você vai vendo cada um jogar, vai vendo o procedimento de cada um. Tem criança, por exemplo, que lá no jogo de trilha, ele tá, aqui ó, as divisões do meu dedo, tá? Ele tá no 1 aqui. Aí ele tirou 3, ele faz 1, 2, 3. Eu falei, não, amigo, você já tá aqui, você tem que começar a contar daqui, né? Então, assim, a gente tem que ir ensinando e tal. Obrigado por compartilhar sua experiência e conhecimentos, além de dicas e conhecimentos.
Que é isso, gente. Estou aqui para isso. A Ellie falou aqui, estou produzindo o seu jogo das 4 operações e ouvindo você. O jogo do 4 em fila? Eu adoro aquele jogo. Gente, aquele jogo, quando as crianças pegam, eles desenvolvem tanto, porque eles podem fazer operações diferentes de acordo com a estratégia para formar a fila. É muito legal, é muito legal. Só que aí é para terceiro em diante, né, também. A ludicidade é a ferramenta-chave para o aprendizado. É sim, a BNCC diz que tem que ser. É mais do que provado que brincando a criança aprende muito. E a gente precisa jogar. Eles precisam ser civilizados. Uai, se eu tirar eles da cadeira, eles não funcionam? Se sentar no chão com eles, não funcionam. Tem que ser civilizado, tem que aprender. Tem que aprender que ali na sala de aula, no meio dos outros, você comporta diferente da sua casa, né? A gente precisa, tá? A Tatiane falou assim, é aquela habilidade sobre que eles estão aglutinando tudo e que também estão com dificuldade para entender o conceito de sílaba. Leiam M ao invés de ler mar, por exemplo. Tá. Eu tenho que ler a habilidade, ver o verbo direitinho. Quando tá aglutinando tudo, eu gosto de dar para cortar, dar a frase para cortar, dar a frase para copiar separando as palavras. Caça-palavras é interessante quando a criança está aglutinando, porque ela tem que colorir ali, ó, a palavra sem sobrar letra, tem que colorir, tá tudo emendado, mas ela tem que localizar a palavra. Eu fiz aqui com haste de chenille, escrito com miçanga, para eles afastarem uma palavra da outra, também funciona, tá? Então, são possibilidades de você trabalhar essa aglutinação. O computador desligou aqui. Eu tô olhando aqui, gente, a gente já tem mais de 1 hora de live, né? Já falei isso, que eu vou mostrar o preenchimento do diário, como que eu aproveito o planejamento que já tá pronto para fazer o lançamento no diário, mas isso eu mostro para vocês no outro vídeo. Muito obrigada por estarem aqui até agora, por acompanharem. Um grande beijo para vocês e até a próxima.